caríssimo diácono Marquinho, estimados irmãos e irmãs. A palavra de Deus neste domingo nos apresenta o seguimento de Jesus como a verdadeira sabedoria da vida. É interessante prestar atenção no início do Evangelho. São Lucas registra que uma grande multidão acompanha Jesus. Quer dizer, Nosso Senhor está caminhando, o povo está andando atrás dele, e de repente ele se volta e coloca as condições para ser seu discípulo. E aqui São Lucas nos deixa o entendimento de que nem todo aquele que vai caminhando atrás de Jesus é discípulo. O discípulo é aquele que busca realizar na sua vida as condições que o Mestre colocou, o desapego das pessoas mais queridas, e inclusive da própria vida, a capacidade de carregar a cruz e ainda o desprendimento dos bens. Estes que realizam essas três condições podem ser chamados de discípulos. E aqui Nosso Senhor nos deixa entender a pretensão de Deus. Ele deseja ocupar o primeiríssimo lugar no nosso coração. Essas palavras não querem dizer que o cristão não deve ter afeição ao pai, à mãe, ao esposo, à esposa, ao filho, à filha e até à própria vida. Essas palavras não significam que o cristão é amante do sofrimento como se fosse masoquista. Não, mas o cristão não coloca o bem-estar pessoal acima de tudo. Essas palavras não significam que os cristãos não possam ter bens, mas significam que o amor de Deus é o primeiro e o fundamental. Deus nos oferece experiências tão bonitas neste mundo. A experiência do afeto familiar, o afeto conjugal, o afeto aos amigos, o afeto à própria vida. Mas tudo precisa ser vivido a partir dele. Se o amor primeiro e fundamental for o amor a Ele, nós amamos a todos e a tudo de uma forma mais verdadeira. Quando o amor às pessoas e às coisas se desvirtua, nós caímos naquele grande pecado da idolatria. E ainda que eu possa dizer que eu ame uma pessoa, esse amor pode ser confundido com um sentimento de posse, de domínio. E aí vão surgindo o sentimento ruim dos ciúmes, que às vezes vai sufocando o outro. A partir de Deus, o nosso amor centrado se torna fonte de amores bonitos, e na experiência de algo que é bom,
nós conseguimos entender que tudo é sinal de algo maior, de um amor que é maior do que tudo e todos. Entender isto é a verdadeira sabedoria. E essa sabedoria não vem a partir do conhecimento das ciências deste mundo, é uma iluminação. A primeira leitura, tirada do livro da sabedoria, nos mostra a conclusão da oração do rei Salomão. Ele pede sabedoria, a sabedoria do alto, a sabedoria que significa iluminação. A palavra sabedoria vem de sabor. Ter a sabedoria de Deus, né? Sentir o sabor de Deus, das coisas de Deus. E a partir daí sentir o sabor da vida. Assim, aquele que vai descobrindo isto, é capaz de fazer uma experiência incrível, como a experiência de São Paulo, narrada na segunda leitura. São Paulo está na prisão, mas se apresenta como prisioneiro de Cristo. O seu corpo está preso, mas o seu coração está livre, por causa do amor primeiro e fundamental. A partir daí ele consegue amar até a cruz. E não só, ele é capaz de amar o seu semelhante. Às vezes a pessoa no sofrimento se torna amarga. Quantos sofrem e querem descontar o que passam nos outros, são arrogantes, são mesquinhos. São Paulo está na prisão. Nós sabemos que Paulo também enfrentava certas enfermidades. Tanto é verdade que São Lucas, que escreveu o Evangelho, era médico e o acompanhava e cuidava dos males de Paulo. Mas vejam, São Paulo não se fecha nisto. O seu coração é livre, ele é capaz de perceber Onésimo, que era um escravo, alguém que ele evangelizou, que ele batizou, alguém que ele amou como a um filho, e escreve a Filêmon, que era senhor daquele escravo, e pede que ele o receba não mais como escravo, mas como um irmão no Senhor. E ele vai dizer, como se tivesses recebendo a mim mesmo. Filêmon deve ter recebido muito bem São Paulo, o apóstolo das gentes, e ele queria que Onésimo fosse recebido da mesma forma. Alguém que está preso, alguém que está sofrendo, mas que é capaz de se compadecer de um escravo, que é capaz de se compadecer das dores de um irmão. Só um coração livre, só o coração do discípulo é capaz de fazer essa experiência. E por isso o Senhor deseja ser o primeiro na nossa vida, como foi o primeiro na vida de Paulo. Vejam que por 3 vezes, ao colocar as condições do seguimento, Jesus falou, não pode ser meu discípulo, não pode ser meu discípulo, não pode ser meu discípulo. E onde está o centro dessa frase? Não está certamente na renúncia, mas naquilo que se conquista. O cristianismo não é uma subtração, é uma adição, é uma experiência de um amor vivo, que reordena a minha vida numa dimensão toda especial. O acento está no ganho, ser discípulo de Jesus. O Senhor deseja que nós o sigamos de verdade. E veja que ao falar do discipulado, ele usa 2 comparações interessantíssimas. Primeiro, acredito que ao caminhar, Jesus tenha percebido alguma torre,
Alguma torre que alguém começou a construir, mas não concluiu. Vejam, e ele fala, é como alguém que vai construir uma torre, você precisa sentar, tem que calcular. Há um investimento inicial, mas não basta o investimento inicial. É preciso um compromisso, é preciso levar aquilo para frente. Jesus não deseja que o segmento dele seja na nossa vida uma obra começada e não concluída. Às vezes uma pessoa, né, se empolga na construção, mas nós sabemos que construir também significa se sacrificar, significa abrir mão de certas coisas, de certo conforto. E a pessoa tem que ponderar. Eu acredito que se Nosso Senhor estivesse caminhando, hoje ele desceria a serra de Petrópolis e falava assim, ó, imagina, é como alguém que começa uma obra aí, né, um governo anterior começou a construir aí, um novo túnel, né, um novo caminho da serra, né, e não foi capaz de concluir. Para que serviu, né? Dinheiro público ali, desperdiçado, é uma vergonha. Se andasse também pelo país, né, veria um monte de obras começadas e não concluídas, que poderiam fazer um bem muito grande. Nós estamos cheios de exemplo aí, fecha parêntese, mas o Senhor não deseja que o segmento dele, né, seja na nossa vida uma obra começada e não concluída. O Senhor começou uma obra na nossa vida no dia do batismo, e Ele deseja concluir essa obra, nos dando o prêmio da vida eterna. Nós começamos a seguir Jesus um dia, mas é preciso perseverar. E Ele fala ainda de uma outra virtude. É como uma pessoa, né, um rei que sai para combater um exército, ele tem 10.000 soldados. De repente ele percebe que o outro rei, né, marcha contra ele com 20.000 soldados. Se esse rei é esperto, ele é capaz, né, de entrever, opa, eu vou perder a batalha. E aí ele é prudente. O que é a prudência? É a capacidade de parar, de avaliar, de até mesmo prever as consequências das nossas escolhas, das nossas atitudes, das nossas omissões. E o rei, se é esperto, ele sabe fazer isto. O Senhor deseja que a nossa vida com Ele não seja uma batalha perdida, mas seja uma luta vencida. E eu me lembro, né, alguns anos atrás, já vão mais de 20 anos, né, vou fazer 21 anos de ordenação, ainda era seminarista e a gente tinha um momento todo especial de leitura espiritual, né, a gente ia para a capela, e eu levei um livro bonito sobre São Pedro. E nesse livro o autor fez um comentário, né, e quando eu li aquele pensamento, eu nunca me esqueci. Ele dizia assim, que as batalhas, as lutas, são vencidas pelos soldados cansados, por aqueles soldados que se empenham, que não entregam os pontos, que não desanimam, mas insistem na luta, chegam cansados, mas experimentam o sabor da vitória. A nossa vida cristã, o seguir Jesus é sempre uma luta, é uma batalha, e às vezes nós nos sentimos cansados, mas não é possível recuar, né? Como alguém que começou a construir e não concluiu, como alguém que sai para lutar e percebe, né, que precisa mudar a estratégia. Nós, queridos irmãos e irmãs, somos convidados a fazer essa experiência da luta, seguir Jesus e entender que a vida é essa batalha, mas uma batalha que nós vamos vencer, ou melhor, uma batalha na qual nós vamos celebrar a vitória pascal de Jesus, a mesma vitória que nós estamos celebrando aqui na Eucaristia.
vamos pedir à Mãe de Deus que olhe para todos nós. Maria Santíssima teve em relação a Jesus um coração materno, mas não só, teve também um coração de discípula. Maria, a primeira discípula de Jesus, que ela nos ensine a segui-lo, a entender que a verdadeira sabedoria da vida é seguir Jesus, e que o seguimento de Jesus é um caminho de liberdade, e que a obra de Jesus, iniciada no batismo, precisa ser concluída, e que a vida cristã, que é uma batalha, né? Seguir Jesus é travar essa batalha, também é uma vitória, porque Jesus vence em nós, por nós e conosco. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.